Olá, o meu nome é Nayara. Eu já tenho um relato contado aqui no canal de uma vez que eu vi uma fera e hoje eu volto para contar mais um relato para vocês. A segunda vez que eu vi uma fera. Eu trabalhava em uma loja da cidade que era muito movimentada. Por ser uma cidade turística e mística, vinham pessoas de todos os lugares. Nesta praça ficavam muitos andarilhos, muitos mendigos, e dentre eles havia um senhor que aparentava ter em torno de uns 60 anos de idade. Ele sempre me observava, mas não falava nada. Um dia, ele me perguntou se eu tinha algo para dá-lo para comer, e eu disse a ele que eu prepararia. Eu o alimentei, ele agradeceu e foi embora. Este senhor andava com um saco nas costas, que eu acho que é onde ele guardava seus pertences, e também com um pedaço de pau nas mãos. Uma coisa que me chamou a atenção foi que todos os andarilhos andavam sempre juntos, eles sempre estavam perto uns dos outros, mas este senhor não, ele não se misturava, estava sempre à parte. Passados uns dias, ele voltou novamente à porta da loja e me perguntou: "Fia, eu estou com fome. Você não teria algo aí para eu comer?" Eu disse a ele que eu prepararia algo para que ele pudesse comer. Coloquei um banquinho na porta da loja, pedi que ele ficasse ali sentado esperando e tomasse conta da loja enquanto eu prepararia o seu lanche. E assim fizemos. Ele sentado na porta e eu preparando o lanche para aquele senhor. Quando eu voltei, ele ficou ali quietinho comendo. Eu trouxe pão na chapa e leite para ele. Então começou a chover. Com o vento da chuva veio um odor muito forte, um fedor de cachorro molhado. Sabe quando o cachorro está molhado e rola num pano sujo? Então, essa foi a impressão que eu tive. Aquele cheiro horrível impregnou o ar. Aquele senhor acabou de comer e agradeceu. Então, eu voltei lá dentro, fiz mais um pão para ele, juntei umas frutas e dei para que ele levasse para poder comer mais tarde. Ele me agradeceu, porém, aconteceu uma coisa muito estranha. Geralmente, ele conversava comigo de cabeça baixa, mas neste dia, ele olhou dentro dos meus olhos e eu congelei. Apesar de, aparentemente, aquele senhor não me oferecer risco nenhum, eu tive muito medo, eu fiquei toda arrepiada. É como se ele me dissesse através do olhar que ele era mais do que se mostrava. Ele não era apenas um andarilho. Ele se foi. Eu continuei com os meus afazeres e por volta das 7 horas da noite eu fui para minha casa. Eu morava em uma kitnet com portas e janelas gradeadas, e essa kitnet era bem próxima ao asfalto. Cheguei em casa, fiz os meus serviços domésticos e, em uma determinada hora, eu fui me deitar. Eu adormeci e no meio da noite eu acordei com uma sensação estranha. Eu sentei na cama e olhei do outro lado da janela, e ali eu vi um ser estranho, um bicho enorme, preto, peludo e de olhos vermelhos me observando. Eu fiquei por uns 5 segundos olhando aquilo e balancei a cabeça, porque eu pensei que fosse a minha mente me pregando peças. Então, resolvi olhar novamente. E não era imaginação. Realmente, do outro lado havia uma criatura negra, peluda, com os olhos vermelhos me encarando. Eu levantei e fui até a porta, porém eu não ouvi mais, apenas ouvi barulhos daquilo correndo, saindo dali. Eu voltei para a cama. Por volta das 5 da manhã, eu saí de casa como fazia todos os dias, e neste caminho que eu percorria havia um cemitério. Quando eu passei por ali, eu ouvi um uivo,
um uivo estridente. Era como se fosse um uivo em uma caixa amplificada. Era muito alto. Eu tive medo, não vou negar. Tive medo sim, eu fiquei toda arrepiada. Mas continuei o meu caminho. Os dias se passaram e eu não vi mais aquele senhor. Até que um dia eu perguntei para os outros andarilhos se alguém tinha notícia dele. E o que eles me disseram foi o seguinte: olha, ele deve estar por aí. Às vezes ele some, fica muitos dias sumido e quando aparece, aparece todo machucado. Então, ele provavelmente deve estar machucado por aí. Ele nunca anda conosco, sempre na dele. Bom, se ele está sumido, com certeza deve ter se machucado e está se curando em algum canto por aí. Já já ele deve aparecer novamente. Naquela hora, eu tive certeza que aquele bicho, aquele ser que apareceu na minha janela, era aquele senhor. Quando ele me olhou nos olhos, com certeza ele estava me dizendo que era algo mais do que um simples andarilho. E talvez ele tivesse ido até a minha casa para poder se despedir de mim. Era como se ele estivesse me agradecendo por tê-lo alimentado, por não ter desfeito da pessoa dele. Outra coisa, quando o vento de chuva trouxe aquele cheiro de cachorro sujo e molhado, aquele odor ficou impregnado em mim, nas minhas roupas, no meu cabelo, por 3 dias. Não importasse o que eu fizesse, eu não conseguia tirar aquele cheiro de mim. E só eu sentia, ninguém mais conseguia sentir. Eu nunca mais vi esse senhor. E sabem o que eu acho? Eu penso que, naquela noite em que ele foi até minha casa em forma de fera, foi para se despedir de mim e, quem sabe, agradecer por eu tê-lo alimentado todas as vezes que ele sentiu fome e por tê-lo tratado com muito respeito. Eu nunca fiz acepção de sua pessoa, sempre o tratei com educação, respeito e de certa forma com carinho, e ele sabia disso. E talvez essas foram as únicas vezes em que ele foi realmente visto como um ser humano, tratado e respeitado como tal. Boa noite.